Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Mais emprego e menos imposto. Esse é o nosso lema. E hoje temos o prazer de receber o Pedro Gonçalves, que é consultor do Sebrae São Paulo. Boa noite, Pedro. Prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Luiz. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os espectadores. Obrigado pela sua presença. Em função de uma pesquisa feita pelo Sebrae, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a evolução do setor de serviços aqui em São Paulo. A gente gostaria de tecer alguns comentários sobre essa pesquisa. Roberto. Ô Pedro, eu gostaria que a gente começasse você nos dando uma visão geral dessa pesquisa que foi feita pelo Sebrae. Sebrae é uma instituição que tem uma credibilidade muito grande e nós gostaríamos de saber como é que foi a base dessa pesquisa, dar uma geral assim sobre a pesquisa para a gente entrar um pouquinho mais a fundo nos resultados. Bom, em primeiro lugar, em nome do Sebrae, nós agradecemos à Confederação Nacional dos Serviços a oportunidade para apresentar aqui os resultados do estudo sobre cenários para as micro e pequenas empresas nos próximos anos. Esse relatório foi elaborado com o objetivo de subsidiar as ações do Sebrae nos próximos anos. Ele contribuiu para o planejamento das ações da instituição e, na sequência, nós resolvemos divulgá-lo externamente para que outras instituições, pesquisadores, estudiosos do assunto também tenham acesso a essas informações. O estudo Cenários para as Pequenas Empresas em 2020 foi elaborado basicamente com dados secundários, principalmente fontes oficiais, e a partir desses dados o Sebrae fez algumas projeções sobre a participação das micro e pequenas empresas na economia paulista. O resultado mais geral do estudo mostra que hoje nós temos, entre indústria, comércio e serviços, em torno de 1.800.000 micro e pequenas empresas no estado de São Paulo e, considerando aí as tendências de crescimento da economia, por volta de 2020, nós deveremos ter em torno de 2.600.000 micro e pequenas empresas. Então, o desafio para quem promove o empreendedorismo, trabalha com micro e pequenas empresas, garantir competitividade, rentabilidade, há um conjunto aí adicional em torno de 800.000 micro e pequenas empresas. Observamos aí que, do ponto de vista setorial, mantidas as tendências de crescimento que temos hoje na economia paulista, deveremos ter um novo panorama com mais empresas de serviços, mais empresas do terciário na economia. Atualmente, a participação do setor de serviços no número de micro e pequenas empresas é da ordem de 40%, e mantidas as tendências de crescimento, o cenário mais provável é que em 2020, 49% das micro e pequenas empresas paulistas estejam no setor de serviços. É um salto de algo como 700.000 micro e pequenas empresas atualmente para mais de 1.200.000 micro e pequenas empresas de serviços em 2020. A área industrial hoje ela corresponde a quantos por cento? A área de serviços 40%, área industrial... A área industrial hoje de 12% a 13% do número de micro e pequenas empresas do estado de São Paulo. Aproveitando esse número que você está colocando e o crescimento do setor de serviços, tudo isso, Pedro, é que o setor de serviços, inclusive, ele não está agraciado, vamos dizer assim, pelo Simples Nacional, né? A maioria das empresas do setor de serviços estão fora do Simples.
Se existir uma possibilidade, mudança da legislação atual, permitindo que o setor de serviço entre nesse benefício fiscal que existe no Super Simples, você não acha que esse número pode aumentar? É muito interessante observar a dinâmica dos empreendimentos, né? Uma empresa do setor industrial ela requer um pouco mais de escala, muitas vezes conhecimento de uma tecnologia, portanto o investimento para se abrir uma empresa do setor de serviços acaba sendo maior do setor industrial, perdão, do que o setor de comércio e serviços. Então a tendência é que o número de empresas ao longo do tempo nós tenhamos cada vez mais empresas no terciário proporcionalmente ao setor industrial. Do ponto de vista da dinâmica do setor, certamente se nós tivermos condições mais favoráveis, um ambiente mais favorável para o empreendedorismo, nós poderemos ter mais empresas do terciário, por exemplo, no segmento de serviços. Uma dessas questões é a tributação. O SEBRAE, ele está se preocupando com essa questão de aumentar a participação dos setores, porque o SEBRAE é um player muito importante no processo da micro e pequena empresa e especificamente na participação, na gestão, inclusive, do Super Simples, né? Ele tem uma influência muito grande nessa parte dentro do Congresso Nacional. O SEBRAE está se preocupando em função dessa pesquisa, do crescimento do setor de serviço, da possibilidade de fazer com que mais empresas se beneficiem de uma menor carga tributária com o Super Simples. Você acha que isso é uma preocupação do SEBRAE? Eu pergunto eu. Sem dúvida, o aperfeiçoamento da legislação em favor das micro e pequenas empresas é uma preocupação do sistema SEBRAE. Nesse sentido, nos últimos anos, o SEBRAE tem feito um esforço para que os municípios também tenham legislação de apoio às micro e pequenas empresas. Então, uma frente de promoção do empreendedorismo é o incentivo à lei geral municipal. Hoje o SEBRAE ele incentiva que cada município brasileiro tenha uma lei de promoção às micro e pequenas empresas. Essa lei trabalha em segmentos como de burocratização, facilidade para a abertura de empresas, então redução do número de dias para a abertura do empreendedorismo, políticas de compras, incentivo a que os governos facilitem a divulgação e as formas de inserção de micro e pequenas empresas nas suas políticas de compra, pelo poder de compra governamental, simplificação tributária. O SEBRAE, por meio dos municípios, tem tentado hoje jogar esforço no sentido de melhorar o ambiente para a micro e pequena empresa empreender. E mais especificamente, no caso das prefeituras, do setor de serviços? O SEBRAE tem apoiado a simplificação da vida do empresário, qualquer que seja o segmento de atividade que elas atuam, inclusive o setor de serviços. Sim, até porque é interessante observar, não é, que mesmo o setor industrial, os segmentos que se expandem hoje as maiores taxas no número de empresas, tem componentes de serviços acoplados, a indústria gráfica ou serviços industriais da construção, né? Então, o setor de serviços ele é fundamental para a dinâmica da micro e pequena empresa. Que dentro dessa dinâmica da participação maior do setor de serviços que vocês estão, a pesquisa demonstra que isso vai acontecer. O SEBRAE está se preparando, ou já tem algum projeto para treinamento do empreendedorismo no setor de serviço? Como é que as empresas aqui que nos estão ouvindo do setor podem procurar o SEBRAE para fazer com que inicie uma atividade nova nessa área? É muito interessante. O estudo ele apresenta alguns subsídios nesse sentido, né? Em primeiro lugar, observa-se a composição setorial de serviços, né? Observa-se um grande contingente de empresas em serviços de alimentação, lanchonetes, restaurantes, outros serviços mais elaborados. Hoje,
torno de 20% dos empreendimentos de serviço no estado de São Paulo estão em serviços de alimentação. Os serviços de alimentação são de 7 a 8% do total de micro e pequenas empresas do estado. Serviços de escritório, apoio administrativo, na sequência, são muito relevantes, serviços de transporte, serviços de saúde, educação. E observa-se o perfil dessas empresas. São unidades, em geral, de micro porte, que operam, cada uma delas com poucas pessoas, mas são muitas unidades. Então, nós vamos ter um empresário trabalhando ele com mais uma ou duas pessoas, na maioria desses empreendimentos. A maioria média de pessoas é uma ou duas? Isso, de uma a duas. Ou seja, pessoas que vão dividir a gestão do negócio, a criação de estratégias com a própria operação do empreendimento. Pessoas com pouco tempo disponível. Observa-se ao longo dos anos o aumento da escolaridade formal dos empreendedores. E o SEBRAE tenta gerar hoje, tem um esforço de geração de produtos e serviços para esse público. Nesse sentido, o SEBRAE tem trabalhado no sentido de ter produtos de educação à distância. Então, por meio do portal do SEBRAE na internet, o www.sebraesp.com.br, é possível acessar uma grade de cursos sobre gestão empresarial, aí nos mais diversos campos da gestão empresarial. O empresário pode seguir um ou dois cursos, ou toda uma grade, dependendo da sua necessidade. O SEBRAE tem serviços, pode ser acessado por serviços 0800, que é uma ligação gratuita, né? 0800 570 0800 em todo o território nacional, uma ligação gratuita que vai colocar o empresário em contato com os produtos e serviços do SEBRAE. E o desafio do SEBRAE e de outras entidades é criar produtos e serviços e estratégias adequadas a esse perfil que nós vamos ter aí nos próximos anos de mercado. Dentro desse perfil que você está colocando, Pedro, de uma ou duas pessoas por empresas, nós preconizamos ao longo desses anos aqui, e um dos problemas que existem no setor de serviço é a carga tributária sobre folha de pagamento. Então, nosso projeto que nós temos batalhado é diminuir a carga sobre folha de pagamento, transformando os 20% de INSS sobre a folha numa contribuição sobre movimentação financeira. Aliás, aqui depois eu vou te entregar o estudo que nós fizemos pela Getúlio Vargas, para vocês terem informação sobre esse projeto. E o governo federal, ele atendeu uma parte, 4 setores aí com relação à desoneração da folha. Só que ele usou a base tributária, em vez da movimentação financeira, usou o faturamento, né? No caso, foi um dos setores de serviço que foi privilegiado com essa diminuição foi TI, né? Mas só com uma alíquota de 2,5%. E nós temos, isso foi bom para o setor, eu acho que não podemos negar que isso é um avanço, né? É uma importante mudança de critério que o governo federal adotou, porém, da maneira como foi feita, infelizmente, nós prejudicamos as pequenas e microempresas. Porque dentro do levantamento que nós fizemos e dentro da posição, inclusive, que você está me dando, que as micro e pequenas empresas têm 1 ou 2 funcionários, 3 funcionários, e os próprios sócios da empresa fazem parte participam da atividade econômica, eles não colocam isso como salário. O rendimento deles é baseado, eventualmente, ou do lucro presumido, no caso de serviço, ou através do Simples. E, com isso, haverá uma carga tributária maior para as empresas que não estão no Super Simples. As empresas que estão no Super Simples não são obrigadas a seguir essa nova legislação. Mas as empresas que estão fora do Super Simples vão ter uma carga tributária aumentada, em função do pequeno número de funcionários da folha de pagamento representar um valor menor. Nós fizemos um levantamento, um estudo, que se
a empresa tiver 10% do custo em folha de pagamento, ela tem um aumento de carga tributária de, no mínimo, 25%. Se ela tiver só 10% de custo sobre o custo total. Que é uma situação que na área de prestação de serviços não é o que ocorre, né? Porque as empresas na área de prestação de serviço, elas prestam serviço, a sua base é a mão de obra, então o percentual é sempre maior do que isso. Não, né? Mas para as pequenas empresas, Roberto, é exatamente isso que nós estamos demonstrando, porque como não existe a possibilidade do setor de serviço entrar no Super Simples, as pequenas empresas, onde os donos das empresas, os sócios das empresas, fazem parte da atividade econômica e tenha 2 ou 3 colaboradores juntos, a folha de pagamento representa muito menos do que 10%, certo? Então, abaixo disso não é intensivo de mão de obra, mas quem está trabalhando é o próprio dono. Sim. E o próprio dono não é salariado, o próprio dono recebe dividendos do produto que ele vendeu. Então, tem um faturamento alto, uma baixa folha de pagamento, e como antes era 20% sobre a folha de pagamento, hoje é 2,5% sobre o faturamento, ele aumentou uma carga tributária sobre o INSS. Tem casos de aumento até de 150% do recolhimento feito sobre folha de pagamentos com essa mudança de 2,5%. Isso nós estamos já alertamos o governo federal e vamos continuar alertando a respeito disso. Eu gostaria de saber do SEBRAE se ele está analisando essa alternativa que as micro e pequenas empresas hoje estão sendo oneradas, que foram beneficiadas indiretamente com essa diminuição de carga tributária sobre folha de pagamento, mas estariam sendo oneradas em função exatamente do formato da micro e pequena empresa. Bom, é interessante observar, né, em estudos e pesquisas, em 2009, quando foi o início do processo do Super Simples, o SEBRAE realizou um estudo, o SEBRAE São Paulo realizou um estudo pioneiro envolvendo a opinião dos empresários sobre o Super Simples. E nesse estudo foi mostrado, um estudo feito aí com proprietários de micro e pequenas empresas em todo o Brasil, que a principal sugestão dos donos de micro e pequenas empresas era a inclusão das empresas do setor de serviços no Simples Nacional, o Super Simples. E lá para cá nós tivemos algumas mudanças, alguns segmentos de atividade de serviço que não estavam no Simples Nacional foram incluídos, né? Nós tivemos uma outra mudança aí relevante no Simples Nacional, que passou a vigorar agora a partir de janeiro, que é o reajuste do limite de faturamento de 2.400.000 para 3.600.000. E tivemos a figura do empreendedor individual, que incentiva a formalização de empresas, que também beneficiou aí a vários segmentos de serviços, né? Inclusive um grande destaque em relação ao mercado formal foi o surgimento aí como empreendedor individual de um grande número de salões de cabeleireiros e tratamentos de beleza. Então, houve algumas melhoras na legislação, né? Esse movimento ele é acompanhado pelo SEBRAE. Agora, ainda há muito que melhorar em termos de ambiente para o trabalho da micro e pequena empresa, né? O SEBRAE ele faz esse acompanhamento, né? Talvez seja até interessante no futuro trazer a equipe de políticas públicas do SEBRAE para debater a atuação do SEBRAE em termos de legislação, né? Mas o que a gente vê é uma melhora progressiva no tempo, talvez não na velocidade desejada. Você acha que seria interessante se fazer uma política mais agressiva para que a introdução do setor de serviços no Simples Nacional, no Super Simples, ele pode
exatamente contribuir para que essa distorção não se fortaleça. Olha, do ponto de vista de estudos e pesquisas, que é a nossa área em particular, é interessante estudar mais o setor e os impactos das políticas existentes hoje sobre as micro e pequenas empresas e como aperfeiçoar essas políticas, né? Dos órgãos que promovem a micro e pequena empresa, é interessante sempre o aperfeiçoamento da legislação em favor da micro e pequena empresa. Essas pesquisas que são feitas aqui em São Paulo, que é como você falou, é a maior concentração de micro e pequena empresa aqui em São Paulo, isso, como é que é levado para o SEBRAE Nacional, que é o coordenador dessas políticas nacionais? Bom, hoje o Estado de São Paulo, ele tem uma pesquisa mensal que avalia o faturamento, a evolução do faturamento da micro e pequena empresa. Inclusive, acho que é a única pesquisa com periodicidade definida que avalia também a evolução da receita do segmento de serviços, já que o SEBRAE acompanha mensalmente a evolução do faturamento da indústria, comércio e serviços, né? Todas as pesquisas do SEBRAE são divulgadas no âmbito do sistema e o próprio Sistema Nacional do SEBRAE também realiza estudos e pesquisas, né? Todas essas pesquisas são utilizadas justamente para subsidiar ou a criação e o aperfeiçoamento de produtos e serviços do próprio SEBRAE ou subsidiar as entidades que promovem as micro e pequenas empresas no país. Muito bom. O Pedro, dentro desse aspecto das empresas de serviço estarem tendo um volume maior de desenvolvimento e a indústria, por outro lado, diminuindo um pouco, as pessoas que estão formando essas empresas na área de prestação de serviço, elas têm um preparo adequado nos dias de hoje ou esse preparo elas vão adquirindo ao longo do seu aprendizado e do seu trabalho? Essa questão ela é central para a ação do SEBRAE. Ao longo dos anos, o SEBRAE vem acompanhando o que ocorre com as empresas após a sua constituição. O resultado de 12 anos de estudos e pesquisas sobre constituições de empresas mostram que, ao longo do tempo, vem aumentando a qualificação do empresário. Então, por exemplo, vem aumentando a escolaridade formal de quem abre o empreendimento, vem aumentando a procura por ações de capacitação, como cursos e treinamentos. E, apesar da melhora na gestão e no planejamento, o empresário ele ainda poderia investir mais nesses itens. Se planejar para atuar no mercado, saber quem são seus concorrentes, as práticas desses concorrentes, como eles concorrem por preços, qual a prática deles em relação a produtos e serviços, quem são seus fornecedores, políticas de vendas desses fornecedores, quantos fornecedores existem no mercado, saber qual é a qualificação da mão de obra que ele vai precisar no seu estabelecimento, identificar um ponto adequado para ter o seu empreendimento. O que se observa é que, em geral, o empresário brasileiro, ele ou planeja pouco, né, foca em um ou dois itens. O planejamento é uma coisa... Em função desse planejamento, em função desse trabalho que vocês fazem, vocês têm uma pesquisa para saber qual é a vida média de que essa empresa vive no mercado? Então, um empreendimento hoje no estado de São Paulo tem taxas de mortalidade da seguinte ordem: 27% fecham o seu primeiro ano no mercado, 58% fecham antes de completar o 5º ano no mercado. Portanto, é um índice bastante elevado. Agora, Pedro, nós temos notado aqui na Confederação Nacional de Serviços que o pessoal que está começando nos últimos tempos, eles estão mais objetivados e mais preparados. E a nossa observação é porque, no passado, muitas pessoas perdiam o seu emprego, não arrumavam outro, como recebiam um dinheiro na dispensa, fundo de garantia e tal,
acabavam montando uma empresa. E hoje a gente tem sentido que as pessoas estão abrindo uma empresa não é por falta de emprego, mas é porque ele realmente quer ser um empresário. Você no Sebrae sente alguma coisa semelhante também? De fato, nós concordamos, as pesquisas corroboram os dois movimentos que o senhor citou, senhor Roberto. Primeiro, o empreendedor, ele está mais preparado, ele deseja ser empresário, mais de 40% dos que abrem um empreendimento formal no estado de São Paulo tem como principal motivo o fato de quererem trabalhar para si, não para terceiros. E, em segundo lugar, ele está mais preparado para atuar no mercado. Quando o Sebrae começou a medir taxa de fechamento de empresas em São Paulo, 36% das empresas fechavam em seu primeiro ano no mercado. Hoje nós temos um dado de 27%. E 71% fechavam até o quinto ano e hoje nós temos 58%. Então há, de fato, um maior preparo. A taxa de fechamento ainda é alta, mas já não é mais aquela que era no passado. Analisando os dados, percebe-se um empresário mais preparado numa conjuntura... Isso em quantos anos essa reversão? 12 anos. 12 anos. Só que é uma queda lenta, também se percebe isso. Nós concordamos com os resultados das pesquisas que corroboram esse desenvolvimento. E hoje em dia tem também, ajudando nisso tudo, né, como é o caso nosso aqui da Confederação Nacional de Serviços, que também acaba dando apoio e base para essas novas empresas, né? Pedro, eu queria te deixar o nosso estudo feito pela Getúlio Vargas sobre desoneração da folha, que é um projeto que a gente vem defendendo nos últimos 15 anos. Espero que seja útil para vocês batalharem, que vocês sabem que batalharem, mas quem sabe com mais ímpeto para que o setor de serviços cada vez mais se insira no super simples. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, né, na Confederação Nacional de Serviços. O Sebrae ele tem como objetivo promover os negócios das micro e pequenas empresas. Nesse sentido, um dos resultados do próprio estudo é que dos setores de atividade, embora todos os setores tenham expectativas de crescimento em número de micro e pequenas empresas, o setor de serviços é aquele que deve crescer a maior taxa e que também deve ser objeto aí de análise e de ações por parte dos órgãos que promovem micro e pequenas empresas. Pedro, muito obrigado pela sua entrevista aqui para nós, muito obrigado, Luigi, obrigado você, telespectador. Nós estamos encerrando o nosso programa Combate de hoje e estaremos de volta na próxima semana. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.